Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Mas aí, o texto que nós lemos na leitura oficial, e hoje, e vamos repeti-lo, está dizendo assim, a partir do versículo 12, segundo livro das Crônicas de Israel, versículos 12 e seguintes diz: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, ainda dizendo Deus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Pai, em nome de Jesus, que bom saber, Senhor, que Tu, ó Deus querido, ouve a oração de quem ora. Que bom saber, ó Pai querido, que Tu, Senhor, nunca abandonou a sua criação. E hoje estamos aqui, ó Pai querido, para relembrar esses fatos ocorridos e também, ó Deus querido, lembrar aquilo que estamos vivenciando, pois estamos sempre precisando da Tua graça, sempre precisando da Tua glória. Portanto, ajuda-nos, Senhor, a compreender esta bondosa palavra. Seja ela revelada pelo dom da palavra da sabedoria e do conhecimento, ó Deus, para aquilo que necessitamos nesta hora. Isso te peço, agradecido em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Os irmãos sabem que o mês de oração, ele foi intitulado para esse janeiro de 2023, com um tema que está ali, ó, buscando a Deus para o melhor da terra. Eu lembro que em 2013, nós tivemos um mês de oração que foi fundamentado no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículos 1 a 3. E lá era um tema bem parecido. Era buscando não era buscando a Deus, era buscando com propósito, alguma coisa assim, com propósito, para receber as bênçãos de Deus, alguma coisa assim, bem parecido com isso. E o texto era assim, falando que Deus é aquele quem ele despedaça, mas é aquele também quem sara, quem liga. E depois concluía no versículo de número 3, dizendo que nós devemos buscar, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, era contínua essa busca de Deus para que pudéssemos ser revigorados. Quando nós olhamos a vida do profeta Oséias, que teve seus altos e baixos, teve muitas aflições, mas nunca desistiu. Nós agora vamos fazer, assim, voltar um pouquinho antes e falar sobre essa condição de Salomão. Irmãos, diferente demais Oséias com Salomão. Mas o que é semelhante é que ambos servem a Deus e que ambos são pecadores. Cada um tem as suas falhas,
Não importa a diferença que há entre nós, todos nós temos falhas. Então, quando você pula um pouco aqui, anterior, capítulo 6, nós observaremos algumas coisas que são relevantes, pois apesar de a bênção de Deus ser coletiva, segundo nós lemos o texto, irmãos, a atitude é pessoal. Quando Deus fala assim, que se o povo que se chama pelo meu nome, você observará por Salomão, que a atitude tem que ser pessoal. A bênção é coletiva, todo mundo recebe, mas a atitude tem que ser pessoal. E nós precisamos aprender essas coisas nas Escrituras Sagradas, porque estamos vivendo dias tão difíceis quanto os dias de Israel. Observa-se, então, que capítulo 6, que nós não lemos, mas vamos utilizar alguns versos, alguns versículos nesse capítulo, tem algumas coisas relevantes para nós aprendermos, usarmos, para que então entremos nesse processo de buscar a Deus para o melhor da terra, porque não estamos agora visando nossa vida pessoal, não estamos buscando no mês de oração pedindo para mim, você não está pedindo para você, mas está pedindo por toda a nossa nação brasileira. Não está pedindo pela igreja, mas está pedindo pela terra. Quando Salomão estava ali, ele não estava pedindo, digamos assim, ele não estava pedindo por ele, mas estava pedindo pela terra de Israel. E Deus resolveu, então, atender a sua oração. Mas olha só algumas coisas que eu alistei aqui que são interessantes, são relevantes para nós aprendermos. Irmãos, primeira coisa relevante, ou fato relevante que nós temos aqui, é que apesar de tantas coisas ruins que sofremos, não é a vontade de Deus para a igreja, para o seu povo. Sofremos, mas não é a vontade de Deus. Eu sei que nós falamos e atribuímos assim, todas as coisas são feitas segundo a vontade de Deus, mas lembra que nós também temos uma experiência bíblica de que a vontade de Deus, ela pode ser diretiva, ou seja, uma vontade absoluta, que é aquela vontade que Deus tem de abençoar, de fazer, de acontecer, e pode ser uma vontade permitiva, ou permissiva, como alguns usam a expressão, ou com a permissão divina. Algo que não está na vontade absoluta de Deus, mas que Deus permite que sejamos conduzidos por tal caminho, por tal sofrimento, por tal situação, dada até decisões que tomamos. Agora, sofrimento, coisas ruins, nunca foi a vontade absoluta de Deus para a vida do ser humano. Deus, quando criou todas as coisas, a Bíblia diz, e nós sabemos, capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, que tudo que Deus criou, ele achou bom. Ele não criou nada ruim para o ser humano. Nada, você não acha nada que ele tenha criado ruim. Não criou nenhum animal para machucar o ser humano. Todas as coisas que Deus fez sincronizou, ficou perfeita. Agora, atitudes que tomamos nos leva a sofrimentos. E Deus, então, permite. Mas Ele não tem essa vontade, nele, absoluta, de nos ver sofrendo. Mas contorna com permissão dele esse sofrimento, ele, então, contorna a situação e, lá na frente, nós vemos bons resultados. Agora, irmãos, não é a vontade absoluta de Deus que a igreja sofra, que você sofra, que o mundo sofra. Não é a vontade de Deus. Porque tem gente que pensa assim, meu Deus, não sei porquê, se Deus é bom, por que sofremos?
seus pais podem ser os melhores que tem nessa terra, mas, de repente, eles negam alguma coisa ou você está sofrendo. Ou você acha que todo mundo que está na mendicância, que está na Cracolândia, são filhos de pais que não têm nada. Tem pessoas ali que têm tudo em casa, do bom e do melhor. E são pessoas que muitos daqueles pais estão lá pensando, meu filho poderia estar aqui a esta mesa. Tem o seu quarto, todo equipado, mas está na Cracolândia. Por que ele está lá? Vontade daqueles pais, do pai? Não. Vontade pessoal. Às vezes nós escolhemos o sofrimento, mas Deus está com as suas mãos estendidas para abençoar. O profeta Isaías foi enfático e disse, olha, Deus não está com a mão encolhida para que não possa abençoar. Ele está sempre com a mão estendida para abençoar. Então, essa é a primeira coisa relevante que eu encontro aqui, porque no capítulo 6, a Bíblia nos diz, começa a nos mostrar que Deus, ele ouviu a oração de Salomão e apresentou aquilo que era desejo do seu coração para abençoar o povo de Israel. Agora, a segunda coisa relevante é seguir os princípios, irmãos, do modo de vida de Deus. Se você seguir os princípios do modo de vida de Deus, Deus nos colocará na estrada da abundância. Se eu seguir os princípios de Deus, eu continuarei seguindo na estrada da abundância, da fartura, daquilo que chamamos prosperidade. E a prosperidade, que nós entendemos biblicamente, é a ausência de necessidade. Deus todo dia nos dá o pão que necessitamos. Todo dia supre todas as nossas necessidades. Agora, eu estou correndo aqui porque eu vou parar em outro tempo. A terceira coisa relevante, que aqui sim, nós olharemos o texto de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12, que seria bom lermos os 12, 13 e 14, mas nos diz assim, irmãos, para que nós possamos trilhar esse caminho e entender o que Deus quer para nossas vidas, é relevante sabermos que é preciso fazer o que é devido. Muitos de nós não fazemos aquilo que é devido. O que eu estou observando? Salomão recebeu uma bênção de Deus em se tornar escolhido por Deus o rei de Israel. Salomão estava com tudo, a faca e o queijo na mão. Mas ele não está completo porque ele sabe que Deus está habitando numa tenda. E houve um desejo no coração de Davi de fazer um templo para o Senhor. E Salomão foi encarregado de fazê-lo, e ele se empenhou em fazê-lo. Levou 7 anos para construir o templo. 7 anos construindo o templo com todo zelo, todo carinho, não mediu esforços, não economizou material, fez tudo de primeira qualidade. Para muitos de nós, fazer alguma coisa endereçada como sendo a Deus, para a gente já é o suficiente. Eu já fiz muita coisa. Irmãos, observe uma coisa, é preciso fazer o que é devido, porque para Deus não adianta você apenas apresentar alguma coisa e achar que Deus está satisfeito com isso. Você tem que entender que Deus ele precisa da adoração. Ele nos criou para nós o adorarmos. Nós somos adoradores em potencial. O nosso espírito busca a Deus. A alma, ela busca os prazeres do mundo. E quando Salomão acabou de fazer o templo, talvez eu, no lugar dele,
dissesse assim, ufa, acabei, vou entrar de férias, entra em recesso, acabou. Ele não. A Bíblia nos diz aqui nos versículos 12, 13 e 14, que Salomão, ele pôs-se em pé perante o altar do Senhor, de frente de toda a congregação de Israel, reuniu todo o povo de Israel, pôs-se em pé diante do altar do Senhor, mas observa, aí ele como se estivesse retrocedendo no texto, porque diz aqui, abre um parênteses, o versículo 13, que diz assim, olha, porque Salomão tinha feito uma base de metal. Isso aí eu vou entender que para ele, embora ele não copiou o altar, que o altar que ele estava se referindo era o altar do sacrifício, mas ele fez uma base de metal diante do altar do Senhor, como se ele estivesse se sacrificando no altar. Ele fez um altar pessoal. A tua adoração não é coletiva. A nossa adoração é pessoal, é intransferível. Ninguém pode adorar por você. Ninguém pode adorar por mim. Então ele fez um altar, ele é o 01 da nação, ele fez um altar, uma espécie de altar pessoal, não copiou o modelo do altar do Senhor, sabia que não podia, não era devido, mas ele então colocou umas chapas, uma base, com 2,25 metros de largura, era quadrada, e 1,35 m de altura. Segundo os ditames ali, isso colocando côvados naquilo que se entende que é na média de 45 centímetros, porque a base de um côvado é 45 centímetros. No livro de Ezequiel é 48, mas aí nós não estamos no livro de Ezequiel. Então, olha, 45 centímetros são 5 côvados de largura, 5 de comprimento é quadrado, e 3 côvados de altura. Então, tem 1,35 m de altura, tem 2,25 m de largura e de comprimento. Ele é quadrado. Irmãos, Salomão sobe ali, põe-se de pé, diante de toda aquela congregação que não sabe o que ele está fazendo. Ele é o 01 da nação. E ele faz uma coisa que ninguém esperava que ele fizesse. Porque tu já viu inauguração de templo? Como se faz hoje? Quem já viu a inauguração de templo hoje? Se reúnem do lado de fora, não é assim? Se reúnem do lado de fora, aí espera os paparazzos. Não estou dizendo que seja errado, não, mas é assim, e a gente espera que seja feito assim. Aí então fica as autoridades principais, o pastor presidente, o pastor auxiliar, seja lá quem for, o convidado, já com a mão assim perto do laço, para desfazer o laço e inaugurar o templo. Aí abre, aí entra todo mundo, cada um ocupa as suas partes e começa o culto. Olha a diferença. Salomão, ninguém sabe o que ele está fazendo. Ele sobe naquela base de metal, é o seu altar, é o seu sacrifício, é a sua adoração. O que fará diferença, irmãos, para o ano que estamos começando hoje, será o seu sacrifício pessoal. Não será você pensar em quantas pessoas se unirão a você nesse negócio. Aí ele sobe como se só ele estivesse ali. Mas tem a nação toda naquele momento. E ele não dá uma ordem sequer para a nação. Mas ele sobe ali, a Bíblia nos diz que ele tinha posto no meio do pátio, pôs-se em pé, e toda a nação está olhando para Salomão. De repente, ele se ajoelha, toda a nação continua olhando para Salomão, mas é o culto dele. Ele não está fazendo isso para aparecer. Ele está fazendo isso porque ele quer receber a glória de Deus.
Ele está fazendo isso que ele quer aplausos daquelas pessoas. Ele está fazendo isso que ele quer se humilhar na presença de Deus. E quando ele se ajoelha, ele não... Imagine, irmãos, todas as pessoas estão acostumadas a ajoelhar perante Salomão, a se inclinar porque ele é o rei de Israel. Agora ele se ajoelha perante toda a nação, mas perante o altar do Senhor, porque o negócio dele não é a nação, mas é o Senhor. O teu negócio, irmão, não é com o teu irmão do teu lado, é com o Senhor. Quando nós oramos e viemos orar e buscar, ainda que seja coletivamente, Deus olha para você individualmente. Deus sabe a tua oração, sabe o teu coração. Aí, então, ele se inclina, se ajoelha na presença de toda a congregação de Israel, estende a mão para o alto, em direção ao Senhor, e aí ele começa, irmãos, a fazer a sua oração. Olha, ele começa dizendo assim, o versículo 14, a primeira coisa interessante, em frente ao altar do Senhor, ele edifica o seu altar pessoal e diz, ó Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti. Sabe que a primeira coisa que Jesus ensinou-nos na oração, e é o que falta às vezes em nós, porque nós entramos na presença de Deus assim, Senhor, tu sabe que eu estou precisando, tu me conheces, Senhor. E alguns são mais petulantes, ainda dizem assim, tu sabe que eu sou dizimista, fiel, ofertante da tua casa. Olha, pede e não recebe porque pede mal. Sabia que o segredo de uma boa causa judicial é a petição? Se a petição for ruim, o juiz nem olha. Olha assim, meu Deus, que petição é essa? Se a petição for boa, o juiz considera. A petição é fundamental numa causa de justiça. Irmãos, e quando ele começa a trabalhar isso, ele está fazendo a sua oração pessoal. E Jesus ensinou isso. Quando os discípulos disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Qual foi a oração que nós chamamos de Pai Nosso? Como começa? Então vocês orarão assim, Pai Nosso que está nos céus, ou acima de todas as coisas, santificado, ou seja, separado de tudo, seja o vosso nome. Primeiro Deus, não tem ninguém acima dele. Ele é soberano. Primeiro você glorifica ao nome de Deus. Salomão começou com uma oração de 100% de acerto. Não tinha como Deus negar essa petição. Então, tira o versículo, ele apaga sozinho. Então, ó, aí, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Então, qual é a terceira coisa relevante? É preciso fazer o que é devido, o que é certo fazer. Humilhe-se, faça o teu altar, a tua adoração pessoal. O teu culto pessoal é intransferível, não fica contando com oração de irmãos. Irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Não que você não possa pedir, orar uns pelos outros, mas Deus quer que você faça a sua devoção pessoal. Isso fará grande diferença. Irmão, sabe por que, às vezes, parece que Deus não atende uma oração? Por exemplo, vamos marcar uma consagração. Aí eu fico aborrecido porque só eu vim. E o irmão que eu contava que viesse não veio, o outro também não veio. Irmãos, eu não tenho nada com a vida do irmão. Pode vir quantas pessoas vierem. Mas a minha parte
Eu quem tenho que fazer. Porque Deus, quando olhar de lá, Ele não olhará quantas pessoas tem. Deus não olha igual nós olhamos. Deus não olha assim, e tem 20 pessoas, tem 50, tem 100 pessoas, não. Ele olha você. Ele não olhou a nação de Israel, ele olhou Salomão naquele altar. E se mais alguém está fazendo o seu culto pessoal, ele olhou aquele mais alguém. E Salomão sabe disso. Então, perante ti, de todo o seu coração. Aí, entramos então num outro fator super importante, irmãos, relevante, que nós aqui observamos nesse capítulo, ainda agora, só que agora seria versículos 13 a 21. Não tem como nós lermos todos os versos, que aqui nós queremos, mas você fica com esses versículos aí, 13 a 21. Olha, irmãos, devemos orar humildemente. Nada de encostar Deus na parede. Nada de achar que você, como igreja, você tem essa autoridade de falar com Deus de qualquer maneira. Ah, Senhor, que tu prometeu e agora tem que cumprir. Não, irmãos. A oração de Salomão, que nós já observamos, o fato de ele ter se ajoelhado, o fato de ele ter exaltado o nome do Senhor. Agora, observa-se, e o fato de ele ter reconhecido que Deus é o Senhor, isso é muito importante, irmãos. Não há Deus semelhante a ti. Ou seja, Deus é o maior que tem. Todos esses fatos trazem para nós, irmãos, essa importância de nós orarmos humildemente. Você não vê Salomão um minuto sequer da oração, ele dizendo, ó Senhor, o que eu fiz? Levei 7 anos, mas está aí, está pronto. Não me dê esforços para fazer o melhor. Você não vê Salomão encostando Deus na parede ou jogando para Deus aquilo que ele fez para, em resposta disso, Deus lhe abençoar. Em nenhum momento você deve mencionar a Deus como uma petição aquilo que você tem feito para o Senhor. Você deve simplesmente entender que Deus é soberano e fazer a tua oração de adoração ao Senhor. Humilde, irmãos, na presença do Senhor. Observa, humildemente, o próprio Jesus, quando orou em Lucas capítulo 22, quando se trata daquela oração que nós falamos lá, que Jesus estava no Getsêmani, aí então, Jesus no capítulo 22 de Lucas, lá pelos versículos 40, 41, aí começa a sua oração. A Bíblia diz assim, olha, que ele se apartou um pouquinho dos seus discípulos, não é assim? E foi sozinho para um lugar para orar. Essa oração é pessoal, é intransferível. Quem quiser orar, vai orar, mas ele sabe que a oração é dever dele. Aí, quando ele se aparta para orar, a Bíblia, está escrita ali, né? Aí a Bíblia diz que ele chegou lá, pode deixar o versículo aí, gente. Por que apaga toda hora, hein? Toda vez que olha, ele some. Aí ele disse assim, olhai para que não entreis em tentação. E logo que ele se aparta para orar, a Bíblia diz assim, e pondo-se de joelhos, Jesus, irmãos, pondo-se de joelhos, orava. Isso quer dizer que é uma oração humilde. Se ajoelhar diante de uma autoridade, o próprio Jesus. E detalhe, longe de todo mundo, ninguém vê. Pondo-se de joelhos. Salomão fez a mesma coisa 1000 anos antes de Cristo. Podia ter orado em pé. Graças te dou, ó Deus, como os fariseus faziam, que me deu graça, que me deu sabedoria, entendimento para construir esse monumento. Não, ele se pôs de joelhos, estendendo a sua mão para o alto. Isso é uma oração humilde. Devemos orar humildemente, irmãos,
reconhecendo que Deus é o Senhor, que tudo vem dele e é para ele. Faz isso. São atitudes que nós devemos tomar. Isso, pessoal, se cada um fizer o que é devido ser feito, irmãos, teremos resultados fabulosos. Os resultados são coletivos. Interessante é isso. A responsabilidade é individual, mas o resultado é coletivo. Aí observa aqui, olha, e devemos orar preventivamente. Seriam os versículos 22 a 36, onde o Salomão, 22 a 36, por que orar preventivamente? Que importância! Na mesma oração de Jesus, capítulo 22, Jesus ora preventivamente. Aliás, ele falou assim, fica aí, e vocês oram. E quando Jesus estava orando, e tanto quanto lá na oração do Pai Nosso, tem uma parte que diz o quê? Pai, vocês devem orar assim, livra-nos do mal. Não é assim? Essa oração não quer dizer que o mal esteja ali presente, mas pode vir. Então você ora preventivamente. Olha o que Salomão está orando. Ele está orando humildemente, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo a soberania do Senhor, mas quando chega nos versículos 22 a 36, ele começa no 22 dizendo assim, quando alguém pecar contra o seu próximo, não quer dizer que já tenha pecado. Senhor, eu estou orando, quando alguém pecar, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, depois de amanhã. Aí ele começa dizendo, e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve tu então desde os céus e age, e julga o teu servo, quando alguém pecar. Irmãos, não estamos dizendo que há de acontecer. Já viu tanto de pessoas que estão fazendo profecias, premonições, tendo visão de algo que vai acontecer que não acontece? Em nome de Deus. Que até tal mês desse ano vai acontecer isso. 2022 terminou. Aí essas profecias tudo caíram por terra. Ia acontecer isso, ia acontecer mais aquilo, ia acontecer que o Senhor me deu quando eu estava no banheiro, quando eu estava não sei aonde, quando eu estava orando, aí Deus me fez assim, me mostrou, me levou lá naquele setor e me mostrou tudo assim. Irmãos, Deus não está te dando nada. O que nós precisamos é orar preventivamente. O preventivo, em todos os setores, é justamente para você não ser pego de surpresa. Quem nunca ouviu dizer que é melhor prevenir do que remediar? Quem nunca ouviu dizer que um homem prevenido vale por 2? Ser humano prevenido vale por 2. A prevenção, irmãos, é justamente para que não ocorra o erro. E se caso aconteça, você não está saindo com o estepe no carro, isso é uma prevenção. O estepe no carro, torcendo que o seu pneu fure. Está torcendo? Pô, meu estepe está zerado, calibrado, está cheinho. Aí eu vou sair daqui, tomara que passe num prego desse aí para poder furar, só para eu usar o estepe. E mostrar para todo mundo que o estepe é zerado. Quem que é isso? Irmãos, eu quero ter um carro que eu nunca precise usar o estepe. E se precisar, que Deus tenha bondade, e eu pare em frente a um borracheiro. Porque não tem coisa pior do que trocar pneu. É o dinheiro que eu pago com satisfação, é o borracheiro, sabia? De eterno, então, já passei um sufoco desse. Irmãos, olha, estepe é prevenção. Essa oração, ela tem que ser preventiva.
Nós não estaremos orando hoje aqui, pedindo que Deus faça alguma coisa assim que aconteça tudo no mês de janeiro. Não, irmãos. A oração é preventiva. Caso haja alguma coisa cuja permissão Deus pode dar, então que nós tenhamos a bênção de Deus. E ele diz aqui, qual a razão de acontecer alguma coisa? A razão de acontecer alguma coisa é exatamente essa, de que se alguém pecar. Quando chega no capítulo 7, que ainda será tratado, com certeza, a partir de amanhã, pelos pregadores, quando chega no capítulo 7 de 2 Crônicas, começa dizendo que Deus ouviu a oração de Salomão. E então, dentro dessa audição de Deus, aí Deus então começa a dizer a Salomão, Salomão tem um negócio. Se o povo que se chama pelo meu nome, porque se o povo pecar, aí qual a solução? Ele tem que se arrepender. Então, se o povo que está orando, se o povo que está tendo essa orientação, tendo essa bênção, essa permissão, se ele, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a mesma coisa que Salomão fez, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, aí Deus então fala, por que agora? Aí Deus fala, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que então a terra está doente? Por causa do pecado das pessoas. O segredo aqui, irmãos, é orar preventivamente. Não é você aceitar. Você viu que muitas pessoas deixaram de orar, muitas pessoas começaram a brigar, muitas pessoas começaram a tecer suas opiniões, a trazer as suas revelações em relação à nossa nação. Irmãos, o segredo de resolver problemas sempre foi oração. Igreja não resolve problema arregaçando manga, tirando paletó e dizendo que é autoridade, que pode. Não, igreja não resolve problema assim, não. Igreja sempre resolveu o problema na oração. Eu fico pasmo porque a Bíblia nos mostra que o rei Ezequias passou por um momento muito difícil na sua vida. Muito difícil. Jerusalém sitiada, e quando a gente olha assim no capítulo 37 do livro de Isaías, a impressão que dá foi momentos, não, Jerusalém já estava sitiada há cerca de 2 anos. E os assírios eram ruins, era um povo mau, um povo cruel. Por isso que quando Deus chamou Jonas e falou, tu vai à grande cidade de Nínive e prega ali para eles, Jonas, ele preferiu o castigo de Deus, mas não quis ir pregar na Síria. Ele sabia que lá o bicho pegava. Então, aí ele sitiando ali, olha, irmão, só quando a coisa se agravou de uma maneira tão grande, é que Ezequias bateu na ideia, eu vou para a casa do Senhor. Levou a carta de afronta, já tinha recebido afrontas, o povo já estava com fome, já tinha mãe cozinhando filho para comer dentro de Jerusalém. A coisa estava muito ruim, mas só quando ele viu que não tinha mais jeito mesmo, que já era para ele estar fazendo isso há muito tempo, ele foi à casa do Senhor, colocou a carta lá e disse, Senhor, tu tens visto aí a afronta que o inimigo tem feito, Senaqueribe fez. Enquanto ele estava ali orando e apresentando, a Bíblia diz assim, que o Senhor, naquele momento, enviou um anjo ao exército assírio, que estava sitiado, matou 185 mil homens do exército assírio. Só nesse período. Por que não orou antes? Porque antes ele está confiando na sua força e na aliança feita com o Egito. Está entendendo?
Por isso que o profeta, ele disse, irmãos, que maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Porque você confia em tudo que você pode, no seu potencial, no seu exército, na tua capacidade, no número de soldados que você tem. Irmãos, sofreu porque quis. Aí, quando resolveu, não tem mais jeito, não tenho como recorrer a ninguém, resolveu ir para a presença do Senhor, o Senhor, naquela mesma noite, nem se levantou do trono, chamou um anjo, vai lá, resolve isso aí. O anjo matou 185 mil homens do exército assírio. Numa noite. Porque o que Deus quer é que nós oremos, irmãos. E orar preventivamente. Senhor, se alguém pecar, tenha misericórdia de nós. Se acontecer tal coisa, use de bondade para conosco. Não é brigar, mas é orar. Senhor, se alguém tiver com maldade no coração para transformar o que é bom em mal, usa de misericórdia para conosco. É isso que Deus quer de nós. Uma oração preventiva. Não é você ficar ansioso, preocupado e brigando. Quanto mais você arregaçar as mangas para brigar, pior crente você será. Quanto mais joelho você dobrar, melhor crente você será. Porque a nossa força não está em Deus, não está em nós, está em Deus. Lembra quando Davi, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, Davi é um homem de Deus, ele está quietinho lá, aí Satanás vem no ouvido dele e falou assim para ele, por que tu não conta o número do teu exército? Porque Satanás sabe que se Davi contar, verá o número que tem de soldados e então não confiará mais em Deus, mas confiará no seu exército. E Davi era um homem que confiava em Deus. Tudo ele fazia com o coração. Senhor, eu posso subir para guerrear? Pode. Devo ficar? Devo. Então fica aí. Aí ele era assim, irmãos, o seu comandante disse assim, não faça esse mal perante o Senhor. Não faça isso. Que ele viu que Davi era um homem que confiava em Deus e Deus nunca deixou Davi na mão. Mas ele não deu ouvido ao conselho, aí fez a numeração do seu exército. Aquilo desagradou a Deus. E quando ele acabou de fazer o número, que ouviu o quanto ele tinha de poder bélico, aí então veio no coração dele uma grande tristeza, porque ele ofendeu a Deus, ele sabia disso. E Deus, irmãos, mesmo com aquela tristeza no coração, mesmo com aquele arrependimento de ter cometido tal ato, Deus não o tomou por inocente, que ele foi avisado antes para não fazer. Deus não jogou a culpa em Satanás, mas jogou a culpa em Davi e falou assim, mesmo assim você vai ser castigado. E Davi foi severamente castigado por Deus. Porque ele tem que confiar no Senhor. Irmão, não confia na sua força política, não confie na sua riqueza, não confie na sua sabedoria, não confie no seu potencial. Confia em Deus. Confia em Deus. Aí, então, se alguém pecar, olha o versículo 36, é só para fechar aqui esse pensamento. Versículo 22, quando alguém pecar, aí olha o versículo 36, que eu disse seria de 22 a 36. Quando pecarem contra ti, vem a realidade agora, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. E na terra por onde foram levados,
em cativeiro tornarem a ti, então Deus resolve essa questão. Está entendendo, irmãos? Então, devemos orar preventivamente. Não espera acontecer o pior. Não espera. Tem gente que fica assim, esperando para ver o que vai acontecer. Irmãos, a igreja precisa orar. A igreja precisa buscar a Deus. Você fica pensando assim, eu tenho que ficar olhando. Fica de olho na notícia. Fica de olho na notícia. Tem gente que passa o dia todo de olho na notícia. É CBN, não sei mais o que, é Google. Aí vai para tudo. Eu não olho notícia nenhuma, acredita? Não olho notícia nenhuma. Não assisto um telejornal. Não assisto nada. Não olho notícia nenhuma. Porque eu não vou resolver nada. Não tenho autoridade para resolver nada. A única coisa que eu preciso saber é orar. É dizer, Senhor, se por acaso, irmão, se a igreja pecar, nós somos a referência deste mundo. Se o teu povo pecar, Senhor, então usa de misericórdia. E olha, para nós entendermos melhor, devemos orar com arrependimento. O problema de muitos de nós é que oramos com remorso, mas não uma tristeza de arrependimento. Não uma tristeza de arrependimento. Oramos ainda pensando assim, mas eu tenho razão. Eu tenho razão. Quando uma pessoa se arrepende de ter feito alguma coisa errada, ela se arrepende e pronto. Mas não tem pessoas que, entre aspas, se arrependem, aí ela conserta lá e encontra o irmão aqui e fala, vê se eu não tenho razão. Aí conta a história para pedir a razão. Então, eu não me arrependi de ter feito. Que quando nós nos arrependemos de ter feito alguma coisa errada, não queremos nem mais mencionar esse erro. Ficamos com vergonha. Ficamos indignados conosco mesmo. E quando alguém vem falar no assunto, não. Esse assunto morreu, isso ficou no passado, não quero mais saber. Então, olha, devemos orar com arrependimento. Olha os versículos 37 a 42. O 37 eu já até fiz a menção agora, no início dele, quando diz assim, olha, e se na terra para onde forem levados em cativeiro, se acontecer, tomarem a si, se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração, com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levarem presos e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, desta cidade que escolheste, desta casa que edifiquei o teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o povo que houver pecado contra ti. Irmãos, segredo, orar com arrependimento. Não adianta você orar achando que você... Não, eu perdi, mas eu estava com a razão. Irmãos, a nossa nação não precisa de crente brigão. Não precisa de uma igreja se impondo. A nossa nação precisa de uma igreja que dobra o joelho e ora. Todos nós nos gabamos de ser hoje, um país cristão. Percentual de crentes no país é muito grande. Mas ninguém se gaba de termos chegado a este ponto por causa da igreja que orava. A história registra, irmãos, que toda a igreja, ela vivia sempre em oração. Irmãos, não estou dizendo que você não possa parar,
Mas no período desse, nós precisamos intensificar em oração. Já tivemos dias melhores, mas estávamos em oração. E se hoje é considerado dias piores, continuamos em oração. Porque no tempo bom a oração é preventiva. E no tempo ruim, então a oração ela se intensifica para o momento. Senhor, estamos cercados. Agora, de que adianta reuniões? De que adianta reuniões, vamos dizer assim, religiosas para discutir quantos anjos cabem na cabeça do alfinete? Perderemos tempo, irmãos. Hoje precisamos intensificar em oração. Começa assim, Salomão começou bem. Tudo bem que ele teve percalços, pecou contra o Senhor na sua vida futura, particular, ele endereçou a nação ao caminho certo, mas ele mesmo se perdeu no meio do caminho, se perdeu, a gente sabe a história, a Bíblia revela. Agora, irmãos, ele começou certo, sobe num altar pessoal, sozinho, embora toda a nação esteja em oração, sobe sozinho naquele altar e começa a orar ao Senhor e começa a dizer ao Senhor, Senhor, se pecarmos, se tivermos um problema assim, se formos levados em cativeiro, se acontecer alguma coisa ruim que não estava no nosso programa, usa de misericórdia para conosco. Porque essa oração, irmãos, tem que ser com arrependimento. Pecamos, Senhor, pecamos. Não dá para a gente ficar brincando, não dá para a gente ficar se ensoberbecendo e depois achar que vamos sair sem uma devida punição. Irmãos, não é tempo de você empinar o nariz. Hoje temos uma igreja que ela é poderosa, vamos dizer assim, ela tem, e a igreja se gaba, que nós podemos eleger qualquer pessoa, em qualquer setor político. A igreja se gaba disso. O que eu estou falando aqui, gravando, eu estou falando que a gente sabe, que as pessoas se gabam. Irmãos, a igreja não cresceu para ser política. A igreja ela cresceu para ser celeiro de bênçãos de Deus para o mundo, para ser intercessora, para ser a pregadora do Santo Evangelho. A igreja, Deus nunca colocou a igreja para ela ter lugares especiais. Deus nunca levantou pastores para que eles pudessem ser os melhores nessa terra e tivessem todos os privilégios. Não, irmãos. Deus levantou homens para apacentar o rebanho, não a si mesmo. E levantou a igreja para que ela fosse abençoadora. A igreja ela é abençoadora, ela é um canal de Deus para esta terra. É ela quem dá os ditames. Por isso que Deus não revelou ao mundo, mas revelou à igreja. João escreve à igreja. E então escreveu o Apocalipse, revelando tudo que vai acontecer nessa terra, mas não revelou às pessoas lá de fora. Jesus não entregou os mistérios, as profecias relevantes para qualquer pessoa, entregou à igreja. Por isso que se eu erro, se a igreja erra, irmãos, vamos orar com arrependimento. Se você foi soberbo, achando que é alguma coisa, ora com arrependimento, irmãos. Ora com arrependimento. Deus, ele não se compraz na soberba. Deus não consegue se dar bem com o soberbo, porque todo soberbo é arrogante, e todo soberbo é incrédulo. Ele confia no seu próprio braço, na sua própria força. Deus se compraz numa igreja que ora, que se humilha.
então devemos orar com arrependimento. Aí os versos seguintes, que nós estávamos lendo, diz assim, olha, então e se converterem, 38, a ti com todo o seu coração, com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro a que os levarem presos, e orarem para a banda da sua terra que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, aconteceu isso com Daniel ou não? 3 vezes ao dia. Daniel olhava, virava estrategicamente a sua casa, provavelmente ele escolheu, ou então Deus escolheu para ele. Tinha uma janela que dava para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele lembrava da casa do Senhor, dobrava os seus joelhos e orava. Ele não saiu do cativeiro, da terra de cativeiro, mas nunca foi cativo. Tu viu Daniel vivendo como escravo? Quem viu Daniel vivendo como escravo? Daniel era o mão direita do rei. Entrou um rei, Daniel se tornou mão direita dele. Entrou outro, Deus colocou Daniel como mão direita. Entrou mais outro, mão direita de novo. Daniel nunca viveu um dia de escravidão. Porque ele estava na terra de cativeiro, mas orava. E sabe como Daniel orava? Senhor, ele que andava certinho, que foi lançado à cova dos leões porque andava certo com Deus. Aí ele disse assim, Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. E quando ele foi a cativeiro, ele tinha 14 anos de idade. Mas todo dia orava ao Senhor. Aos 84 anos, ele diz assim, Senhor, já se passaram 70 anos. E eu queria saber o que tu vai fazer. Ele não queria saber se ele ia viver tantos anos. E Deus lhe deu aquela revelação dos capítulos 9, do capítulo 9 e 10, a revelação do que será todo o reino. Não mostrou só o futuro de Israel, mas mostrou o futuro da nação e até da igreja. Sabe por quê? Oração com arrependimento, irmãos. Abre os ouvidos de Deus. E eu quero concluir mostrando para vocês e dizendo assim, agora, ó Deus, ó meu Deus, esteja os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, o Senhor Deus. Ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Quer dizer, olha para nós. E isso que é interessante, que acabando Salomão de orar, veio fogo sobre o altar, a nuvem da glória de Deus cobriu aquele lugar. É isso que precisamos. Amém? Então, irmãos, prevaleça na oração, persevere na oração para prevalecer na oração. Se quiser prevalecer na oração, tem que orar. Não adianta orar hoje, amanhã está desanimado, não aconteceu. Não. Ora, ora e ora. Todo dia. Até Deus garantir a tua vitória completa. Amém? Então, fica